Então, vamos aqui agora sim terminar a Bela, né? A Bela original, ela foi feita com a linha Anne e agulha 175. E para gravar aqui os vídeos para vocês do passo a passo, eu fiz uma outra Bela, essa Bela aí, com a linha Camila Fashion e também agulha 175. E depois eu coloquei um outro modelinho de cabelo, que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz, tá certo? O corpo é o mesmo. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como eu coloquei o nariz e as orelhas. É a parte que está faltando para que a gente tenha a conclusão de todo o corpinho da Bela, tá? E aí no próximo vídeo, aí sim, eu vou fazer aquela jardineirinha amarelinha da Bela original, tá bem? Então vamos lá, a gente tá aqui com a Bela, o corpinho todo que vocês acompanharam aí no canal, a última parte, né, foi a cabeça, fizemos as pernas, fizemos o braço e corpo todos com agulha 175 e com essa linha Camila 4450, tá? Que eu usei para fazer esse segundo corpo, mas o primeiro foi com a linha Anne, tá bem? Então, o primeiro vídeo tem pernas, no segundo tem braços e no terceiro tem o corpo, tá? No quarto vídeo temos a cabeça tem esse movimento. Eu já mostrei para vocês como eu prendo a cabeça, né? No primeiro vídeo, é só voltar aí no canal. E vamos fazer a orelha, tá? E o narizinho. O nariz, a gente vai começar pelo nariz, tá bom? Eu vou contar aqui, ó, minha carreira, aproximadamente a carreira entre a 36 e a 37, e eu vou centralizar aqui 6 pontos, tá bem? Com uma agulha de tapeceiro, que é aquela agulha sem ponta, um pedaço de linha um pouco maior, a linha, né, a mesma linha que a gente usa no corpo, agulha sem ponta, tá bom? E um pedaço de linha do mesmo que a gente usar no corpinho. Então, eu vou contar aqui entre a carreira 36 e 37, aproximadamente. Vou centralizar, tá? E vou contar aqui, ó, 6 pontinhos. 6 pontinhos, tá? Quando a gente faz a cabeça, eu até mostro para vocês na carreira, que é aqueles 8 pontos que a gente está fazendo ponto base, né? Onde a gente vai centralizar o nariz. Então, aqui eu vou centralizar e vou colocar aqui entre a carreira 36 e 37, 6 pontinhos. Pego um total de 6 pontos e eu vou bordar o nariz, tá bom? Então, ó, peguei aqui, ó, 6 pontos com uma agulha de tapeceiro que não tem ponta. Então, a gente não corre o risco de dar nenhum defeito na peça. Eu vou passar uma, duas, tô com fio único, tá? 3 vezes no mesmo buraquinho, tá bom? Passei 3 vezes aqui. Não puxo muito meu fio, porque a minha agulha ela tem que passar por trás, ó, por trás das linhas. E aí, de uma forma bem devagar, eu vou preenchendo toda essa parte aqui do nariz. E aí você vai poder fazer o narizinho do jeitinho que você quiser. Ele pode ser um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magrinho, né? Você vai dar o formato que você quiser. Eu vou fazendo devagar, vou preenchendo toda essa linha até chegar aqui do outro lado. Então, terminando aí, lembrando que quem quiser o PDF, tá, gente, do corpinho todo, inclusive com sapato, blusa e jardineira, é só clicar no link abaixo e vai lá para a lojinha virtual, tá disponível. Se você não quiser, aguarda um pouquinho que toda ela vai estar no canal. Ó, já tá cheinho. Agora eu vou voltar enchendo mais um pouquinho. Lembrando que toda vez que a gente faz uma voltinha nova, a gente posiciona ela, ó, uma do ladinho da outra direitinho, para ir fazendo um narizinho bem perfeito. Então, eu vim enchendo a linha, voltei enchendo a linha, e agora eu vou voltar novamente, vou fazer 3 vezes, ó, já fiz 2 vezes. Para muita gente assim já tá bom, mas eu vou voltar e vou encher mais esse narizinho, tá bom? Então, já mostro para vocês como ele vai ficar. Olha lá, eu fiz 4 vezes, tá bom? Olha como ele ficou. Eu fui e voltei, fiz 4 vezes esse caminho,
E agora a gente vai fazer a orelha, tá bom? A orelha, eu vou começar com um anel mágico, com 8 pontos dentro do anel mágico, tá bem? Então, ó, faço o meu anelzinho mágico, e aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8 pontos. 8 pontos no meu anel mágico, eu não fecho ainda o meu anel mágico. Eu viro, eu faço uma correntinha, vou fazer um aumento, uma sequência de 6 pontos. Lembrando que essa é a orelha da Bela, mas você pode usar essa orelha para outras bonequinhas, tá? 6 pontos. Após os 6 pontos, eu vou fazer mais um aumento. Eu ainda não vou fechar o meu anel mágico, eu vou virar novamente o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou fazer 3 pontos, 3 pontinhos e um aumento. Novamente, 3 pontos e um aumento. E mais 2 pontos, ok? Aí agora eu viro mais uma vez o meu trabalho, faço uma correntinha e vou fazer uma sequência de 3 pontos e um aumento por 3 vezes, tá? 3 pontos e um aumento por 3 vezes e vai dar um total de 15 pontos, ok? Então, essa é a orelhinha da Bela. Você pode achar que, de repente, a orelha tá grande. Então, você pode parar na carreira número 3. Se você achar que não, que ficou uma orelhinha legal, vai até a carreira número 4, tá? Aí vai do gosto de vocês. Então, ó, fiz aqui. Aí, agora sim, agora eu vou cortar o meu fio, né? E vou aqui fechar o meu anel mágico. Agora que eu vou puxar para fechar o anel mágico, tá bem? Então, ela vai ficar desse tamanho, com esse formatinho. Essa linha aqui que eu tô puxando, eu vou fazendo esse movimento aqui com ela, porque eu quero levar ela para a pontinha ali, ó. Então, eu vou fazendo esse movimento, vou trançando aqui, até que ela chegue aqui na minha pontinha. E aí, eu arremato a linha. Vou aqui arrematar, deixar um pedacinho para costurar. Assim está pronta a minha orelha, tá? É uma orelhinha maior, mas ela fica bem bonitinha na Bela. Olha lá. É uma orelhinha assim maior do que das outras bonequinhas que eu tenho feito. E aí agora você vai contar aqui da centralização do nariz até o final, mais ou menos 18 pontos. E vai colocar a orelhinha entre a carreira, mais ou menos entre a carreira 33 e 42. Então, eu vou contar aqui 18 pontos para um lado e 18 para o outro, vai ter uma distância de 36 pontos, e vou centralizar ela entre as carreiras 33 e 42, mais ou menos, tá? Essa é mais ou menos a distância que eu coloquei entre a 33 e a 42. E aí, primeiro, eu vou aqui marcar o início e o final, né, da minha orelha, tá? Vou amarrar aqui. Vou amarrar aqui, ó, o pontinho. Agora que eu já tenho aqui amarradinha do início até o fim, né, onde ela começa e onde ela termina, estou colocando mais ou menos entre a carreira 33 e 42, e de uma orelha para outra a distância de 36 pontos, tá? E agora eu vou prendê-la aqui no corpinho. Vou costurando, tá bom? Porque aqui, ó, ela tá vazada, né? Eu não quero que ela fique vazada. E aí eu vou prendendo no corpinho. Um pontinho na orelha e um pontinho no corpo. E aí a gente vai prendendo a orelhinha. Ela já está presa no início e no final. É só prender essa parte aqui do meio, né? O interior da orelhinha. Depois arrematar para esconder o fio, de forma que ela fique bem presa, bem firme, mas que não dê nenhum tipo de defeito, tá? Ela fica assim, ó,
mais curvadinha, tá bom? Então, agora é só colocar a outra orelhinha, tá? Colocar do outro lado, ó, vou amarrar aqui. E depois eu vou esconder o meu fio, tá? Lá pra dentro da minha cabeça. Escondo o meu fio e a orelha já está posicionada, tá bom? Olha lá, ok? E aí depois é só colocar a outra orelhinha do outro lado, tá? Ela tá aqui. Agora eu vou colocar a outra orelhinha do outro lado, com distância de aproximadamente 36 pontos entre elas. E vou colocar aqui esse cabelo. Vou usar esse restinho de lã Nil Pérola que eu tinha aqui, amarelinha, e vou fazer a franja. Então, eu centralizei aqui, ó, marquei aqui do centro da cabeça até a orelha, de um lado e do outro, tá? Essa distância aqui. E aqui eu vou bordar a franja dela, tá bom? Nessa parte eu vou bordar a franja. Eu utilizo uma agulha sem ponta, tá? Uma agulha sem ponta. E aí eu vou colocar a lã nessa agulha, ó. Coloquei uma lã dobrada. Essa lã é a lã Nil Pérola, ela já é toda cacheada. Então, eu começo aqui, ó, num cantinho aqui, lá pro centro da cabeça, né? Lá pro topo da cabeça. E aí, eu dei um nozinho na ponta, só puxar aqui um pouquinho, que o nozinho entra na cabeça, só para ficar um pouquinho mais firme. Ó, já entrou. Minha agulha não tem ponta. Então, agora, eu pego aqui, ó, bem pertinho da orelha, mais ou menos na segunda ou terceira carreira aqui, ó, abaixo da orelha, pela parte da frente, e começo a minha franja. Essa lã, ela é mais frisadinha, então às vezes ela agarra um pouquinho, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência. É lã Nil Pérola, ela já tem esse formato todo cacheadinho. Eu acho que é da Pinguim a marca, tá? E aí você vem preenchendo toda essa parte, tá? Venho aqui em cima, pego um pontinho, não passo a linha toda por dentro da cabeça para que o enchimento não saia. Eu pego só um pontinho de baixo e um pontinho de cima. Essa lã, por ser mais frisadinha, às vezes ela agarra um pouquinho mais, tá? E aí você vai e volta, e eu vou fazendo assim, olha. Nessa parte aqui próxima da orelha, eu faço assim umas 4 carreirinhas, e depois eu vou subindo para fazer a franja um pouco mais alta, né? Aqui próximo da orelha eu ponho um pouco mais baixo, tá? Ela é frisadinha e às vezes ela agarra. Então, ó, vou fazer umas 4 carreirinhas aqui, mais para baixo, e as próximas eu já vou fazendo mais para cima. E aí você pode soltar a sua imaginação, pode fazer uma franja mais irregular, pode fazer uma franja bem retinha, tá? Vai da preferência de vocês. E também a lã, né, que utiliza, pode usar também a linha amigurumi também, tá? Então, aqui, ó, vou fazendo mais alta aqui, mais alta e mais irregular, tá? Pode fazer algumas falhas, vai da preferência de vocês. Vou fazer essa parte e já mostro para vocês. Olha lá como eu fiz. Já fiz a parte da franja. E agora eu cortei aqui aproximadamente uns 130 pedaços de lã de 40 centímetros. E vou começar a colocar aqui, nessa base, onde termina a minha franja, tá? Aqui sim, eu vou colocar ponto a ponto. Todo pontinho, eu vou colocar um pedacinho de lã dobrado ao meio, ó. Em toda essa extensão aqui, ó, próxima ao final da franja, né? Para a parte de trás. Então, eu vou colocar aqui em toda essa extensão um pedacinho de lã dobrado ao meio, mais ou menos 40 centímetros. Vou colocar em toda essa extensão aqui, tá bem? Toda essa extensão. E aí, depois que a gente coloca toda a extensão, ele fica assim, ó, desse jeitinho aqui, tá? Coloquei em toda essa parte aqui, tá? Vou prender aqui, pra gente fazer a parte de trás agora, tá bom? E aí, agora a gente vem para a parte de trás. Eu vou continuar aqui com o mesmo fio, aproximadamente 40 centímetros, tá? E eu vou pegar aqui 10 carreiras.
Eu desço aqui mais ou menos na terceira carreira, abaixo da orelhinha. Começo aqui pela parte de baixo e eu vou subir 10 carreiras. Quase não dá aqui para a agulha pegar tudo. 10 carreirinhas. E aí eu vou colocar o fio dobrado, do mesmo jeito que a gente colocou ali em cima. Eu vou colocar em toda essa parte aqui, tá? Como é um fio frisadinho, às vezes ele é difícil de fechar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, sempre, né, na mesma posição. Não precisa ser um grudadinho no outro, porque vamos fazer 3 camadas e aí acaba que uma se sobrepõe à outra e não fica aparecendo nada, tá? E não fica aparecendo defeito nenhum, não. Então eu coloco aqui toda essa carreira, pegando aqui umas 10 carreirinhas de cada vez, tá? Vou fazer 3 camadas. Então, tô fazendo aqui minha primeira camada aqui embaixo, tá? Não precisa ser muito grudadinho, não. Vou fazer toda ela. Olha lá, fiz toda ela. Por ele ser frisadinho, ele acaba enchendo. Dá uma sensação que tá bem grudado, mas não está. Agora, eu vou fazer, ó, mais 2 carreiras aqui, tá bom? Então, eu pego aqui no cantinho, ó, e vou subir de novo 10 carreiras, tá? Vou pegar aqui e vou subir de novo 10 carreirinhas aqui, tá bom? Para prender mais uma carreira como... Eu vou pegar um pouquinho mais para cima, ó, na carreirinha de cima. Eu tinha pegado na carreirinha errada, tá? Então, vou pegar aqui da mesma forma, o fio dobradinho. Tava pegando na carreirinha errada. Então, eu vou colocar aqui 10 carreiras da mesma forma e vou prender. E vou prender toda essa segunda carreira exatamente assim. Ele vai ficar um cabelo um pouquinho mais ralo, não vai ficar tão cheio, mas como a lã é frisadinha, ela dá um efeito bem bonito no final, tá bem? Então, lembrando que essa é a outra, é a Bela, né, com outro cabelinho, mas o corpo é o mesmo, só é uma tonalidade de pele diferente, tá bom? Então, tô terminando aqui. Vou terminar aqui essa segunda camada dos cabelinhos da Bela, versão 2, né? Se é que a gente pode chamar assim. Então, vou fazer aqui toda essa extensão, tá? Daqui da cabecinha. E já mostro para vocês. Ó, já fiz a segunda carreira todinha. Então, tem a primeira aqui, primeira carreira, tá? Essa aqui é a segunda carreira. E agora eu começo com a minha terceira carreira. A minha terceira, ela tem esse formato aqui de meia lua. Então, eu vou sempre pegar da ponta e vou pro meio. Sempre com esse formato de meia lua, eu vou fazer assim, pego da ponta e vou lá no meio para poder prender, tá? Se for preciso, a gente vai sair no mesmo buraquinho várias vezes na parte de cima, tá bom? Eu coloco aqui, ó, e aí no próximo eu tô saindo no mesmo buraquinho. Eu usei aproximadamente uns 130, 140 fios de aproximadamente 40 centímetros para colocar em toda essa cabeça, tá? Então, assim, é uma quantidade pequena. Eu tinha, acho que metade de um novelo de 100 dessa lã pinguim, dessa lã Nil Pérola, né, da pinguim. Então, um novelo de 100 gramas dá para você fazer 2 bonequinhas, tá? Aproximadamente. Se você quiser fazer um cabelo mais cheio, também fica à vontade, né? A gente usa aí, é só uma dica. Tem a primeira, né, que é com o cabelinho todo grudadinho na cabeça e só a chiquinha. E essa outra ideia, que é um cabelinho mais solto, mas somente 3 camadinhas. E aí eu vou completar aqui, vai ficar bem bonitinho. Olha lá, ó, fica bem cheinho, tá? Usei todos os pedacinhos. Já dei um corte aqui para acertar, né, mais ou menos os fios. E essa parte aqui de cima, ó, que foi a parte inicial que nós fizemos, eu vou dividir aqui ao meio e vou prender 2 chiquinhas aqui em cima. Vou prender com a mesma lã, tá? Um pedacinho da mesma lã aqui em cima. Eu vou amarrar, fazer como se fossem 2 chiquinhas daqui na parte de cima. Não vai ficar aparecendo o couro cabeludo dela, porque essa lã que eu tô prendendo aqui é aquela lã que a gente colocou inicialmente ao redor da franja, né? Na parte de trás, tá? Então, eu dou uma amarradinha aqui, ó.
Você pode também fazer com a lã lisa, que também fica bem bonitinha. Então, eu amarro, ela tem o cabelinho solto e 2 chiquinhas aqui em cima. Depois eu vou bordar os olhinhos, dar aquela afundada, né? Fazer a boquinha, como tem aí no primeiro vídeo inicial para vocês. E aí, já temos a Bela aqui com uma outra opção de cabelo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela é bem bonitinha. Esse corpo é um corpo bem macio, bem maleável. E ela é toda charmosa. E depois eu vou colocar aqui os olhinhos e fazer para vocês a outra jardineira, tá? Fazer a jardineira dela, para que vocês possam fazer também e deixar a Bela bem vestidinha, bem bonitinha. Mas ela assim já é um charme, né? Toda bonitinha. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. E qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Querendo adquirir o PDF, clica no link abaixo, vai para a lojinha virtual e em breve você recebe seu PDF em casa aí pelo e-mail, tá bom? Um beijinho, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.